Ah, eu sei vender, adoro vender, mas não gosto de cobrar. Se você se identificou com essa frase aqui, eu sinto muito em te dizer, mas você não sabe vender, não. Olá, muito bom te ver por aqui nesse último vídeo da série de conteúdos que a gente criou para te ajudar a transformar de vez a gestão financeira aí no seu negócio e agora mesmo. Primeiro vídeo eu falei sobre como classificar as movimentações, os lançamentos do seu negócio. No segundo vídeo eu falei sobre o popular fluxo de caixa. No terceiro, sobre a DRE e diferentes tipos de análise que a gente tem sobre a DRE para você entender a operação do seu negócio. No quarto vídeo eu falei sobre planejamento, como definir metas, como definir cenários orçamentários. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você volte lá e assista, porque é um conteúdo que ficou bem legal. Beleza? Comecei esse vídeo com uma verdade difícil de engolir, eu sei, mas essa é a realidade. Eu mesmo, durante muito tempo, queria vender, mas não queria cobrar. Era um sentimento inexplicável que acontecia ali de não querer cobrar os meus clientes. A virada de chave aconteceu quando eu comecei a entender a anatomia por trás do próprio preço de venda. Então, entender que atrasos, entender que inadimplência impactam diretamente no preço que você tem que colocar dentro, aplicar sobre os seus produtos ou serviços. E daí, modéstia à parte, eu até criei uma aula aqui no canal do Granatum sobre precificação completíssima, com várias técnicas lá. Pode estar aqui em algum lugar o link para esse vídeo ou mesmo na descrição. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Mas então, eu comecei a mudar o meu pensamento quando eu passei a entender que se eu não vender, o meu fluxo de caixa ele vai ser consumido pelos meus gastos fixos. E se eu vender errado, se eu vender prejuízo, se eu tiver prejuízo na minha venda, eu vou estar aumentando a minha dívida. Então eu comecei a ter um olhar mais atento, principalmente a esses detalhes comerciais, a esse acordo comercial, para fazer com que o meu fluxo de caixa ele não fosse impactado. E daí a conclusão que eu cheguei é que uma venda ela só acaba quando você recebe por ela. Se você vendeu e não recebeu, você não vendeu, você deu o seu produto ou o seu serviço para alguém. E daí nesse momento a ficha caiu, eu deixei com o desconforto de lado, toda essa sensação difícil e passei a me aprofundar um pouco mais nesse assunto. E nessa observação, o que me ajudou foram observar alguns pontos. O primeiro deles é que é preciso ser profissional no momento de cobrar. Mesmo que você esteja fazendo um negócio com um conhecido, com um amigo, com um familiar, é preciso que você estabeleça um processo profissional de cobrança. Então, por exemplo, você tem uma fatura descrevendo ali os itens que você tem naquela fatura com o logo da sua empresa, o CNPJ, ou o seu nome, já ajuda a deixar claro para quem você está negociando que aquele ali é um acordo comercial. O segundo ponto é que é preciso facilitar o pagamento. E não estou falando nem de parcelar, pode ser também, mas oferecer opções de pagamento para quem está sendo cobrado é muito importante. Por exemplo, pegar essa fatura, com o seu logo e os itens ali e anexar um boleto com essa fatura ou mesmo um link para pagamento por cartão de crédito ou até mesmo Pix, já facilita, evita que a inadimplência aconteça e que esse recebimento também aconteça, evitando que o trabalho de cobrança se estenda mais do que o necessário. E o terceiro é que é preciso lembrar o meu cliente de que ele precisa me pagar. É impressionante, mas a maioria dos casos de atraso acontecem porque o seu cliente esqueceu, ele simplesmente esqueceu de pagar. Então, cabe a você também lembrar o seu cliente, claro que com muito cuidado para não estressar essa relação, Por exemplo, cobrar um cliente que já pagou não é legal, mas é importante você estabelecer alguns padrões. Por exemplo, criar uma cobrança com antecedência, Então, 5, 10 dias antes, enviar essa fatura para o seu cliente, enviar esse boleto para o seu cliente é uma boa prática. Outra boa prática são os próprios lembretes. Então, enviar essa fatura, depois lembrar com 1 ou 2 dias de antecedência. Se o seu cliente não pagou, lembrar ele que esse pagamento está em aberto, sempre tomando muito cuidado com a frequência para não estressar a relação. Cobrar um cliente que já pagou é muito ruim. Mas
estabelecer um canal, o melhor canal, e isso daí só quem vai dizer é você vai sentir ali dos seus clientes quais são os melhores canais para fazer essa cobrança e qual é a frequência também dessa cobrança é muito importante. Um canal que é bastante usado é o e-mail, por não ser um canal tão invasivo, né? O seu cliente ele tem a opção de entender que caiu ali um lembrete na caixa de entrada dele e ele abre aquele e-mail no momento em que ele achar melhor para ele. Ah, Flávio, mas dá muito trabalho tudo isso. E dá mesmo, né? Então você tem que criar uma fatura com os itens ali, gerar um boleto, entra no Internet Banking, gera um boleto com uma data de vencimento específica, anexa tudo isso no e-mail, envia esse e-mail para o seu cliente, verifica se o seu cliente recebeu esse e-mail, verifica se ele pagou. Se ele não pagou, entre em contato para entender o porquê ele não pagou. Emite uma segunda via no caso dele ter esquecido ou perdido a última data ali da sua fatura. Envia um novo boleto, envia de novo para ele, verifica se ele recebeu de novo, depois verifica se ele pagou de novo e se ele não pagar, começa tudo de novo. Pode dar muito trabalho mesmo. Mas o que eu quero falar aqui hoje é que dá para automatizar tudo isso, esse tipo de tarefa, nesse nível de profissionalismo com o Granatum. Olha só. Existe aqui no Granatum o Granatum Pagamentos. Então, para criar uma cobrança, eu venho aqui em Granatum Pagamentos, registrar cobrança, seleciono em qual conta eu quero receber, qual cliente que eu quero cobrar, qual é a data do vencimento, né? Se eu quero cobrar esse cliente mais de uma vez. E isso aqui é muito legal, olha só. Se você tem um contrato de prestação de serviço recorrente, por exemplo, dá para definir aqui que essa cobrança vai ser feita automaticamente no período em que eu quiser. Depois você coloca aqui os itens dessa cobrança, né? Define como que você quer receber, se vai ter multa por atraso, se quer que o cliente gere a segunda via automaticamente, e aqui é automaticamente mesmo. Se o seu cliente perdeu o vencimento, ele entra na fatura, ele tem a opção de gerar a segunda via automaticamente, né? E qual ou quais e-mails vão receber essa cobrança aqui? Você pode colocar vários e-mails para receber essa cobrança. O Granatum cria uma fatura aqui com a sua identidade, seu logo, sua razão social, CNPJ, bonitinho e envia para o seu cliente. Muito legal aqui também que este envio pode ser rastreado. Você consegue ver quantas vezes o seu cliente abriu este e-mail de cobrança, se ele abriu ou não, se ele recebeu, acompanhar isso pelo próprio Granatum. Se for uma cobrança recorrente, olha só, dá para gerar um carnê e enviar o arquivo, né, ou imprimir aqui para o seu cliente, enviar pelo correio também, como você quiser. Até aqui você teria economizado várias horas de trabalho seu ou de alguém, né? Mas tem mais. Se o seu cliente paga no momento em que ele paga, todo aquele trabalho de conciliação e baixa acontece automaticamente no Granatum. Então você não tem que verificar se o cliente pagou e dar a baixa ali no Granatum daquele pagamento, daquela conta a receber, dar recebido. Ele já faz isso tudo automaticamente. É bom demais, né? Fala sério. Se você ainda não experimentou o Granatum, você pode se cadastrar lá no www.granatum.com.br. Se cadastrar para usar de graça por 7 dias, testar todas essas funcionalidades que eu te falei. Se você tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente lá pelo chat no nosso site, pelos próprios chats do sistema. Se quiser, deixa um comentário aqui também nesse vídeo, manda uma mensagem, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp se você quiser. Entre em contato com a gente em qualquer um dos canais, que vai ser muito legal conversar com você, poder te explicar um pouco mais sobre como o Granatum pode te ajudar e qualquer outra dúvida que você tenha alimentado aqui ao longo dessa sequência de conteúdos que a gente preparou para você. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você acha que pode ajudar alguém compartilhando esse conteúdo, faça, vai ser muito bacana para a gente também. Deixa aqui seu like, recomenda a ferramenta se você achar interessante, que a gente agradece demais. Ajuda a gente também a continuar esse trabalho aqui de distribuir conteúdo e de tentar educar um pouco mais todas as pessoas sobre atividades básicas, porém críticas de um negócio. Legal? Meu nome é Flávio Logulio, um grande abraço e até a próxima.